A corrupção poderá se tornar crime hediondo. Proposta neste sentido foi apresentada pelo deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná. O projeto altera a lei que trata dos crimes hediondos para incluir a corrupção ativa e passiva no rol de crimes hediondos que tem penas mais graves. Segundo o parlamentar, essa é uma prática nociva que precisa ser enfrentada com firmeza. O deputado Fernando Francischini já está na ponta da linha conosco e vai nos trazer outros detalhes sobre esse projeto. Muito bom dia, deputado. Um prazer tê-lo novamente conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Carlos. Prazer realmente estar participando com vocês. Essa é uma proposta que vem reforçar a ação de outros parlamentares, como o senador Pedro Tax, o deputado Protógenes, que tem projetos semelhantes e que visam realmente endurecer o combate à corrupção no nosso país. Deputado 2011 foi um ano simbólico em relação a isso, né? Sim, um ano, inclusive, isso foi pauta num calendário mundial de atuações, né? Deputado Fernando Francischini, o senhor como delegado da Polícia Federal já deve ter se frustrado em alguns momentos com com as atuais penas aos crimes de corrupção, né? O senhor pode nos dizer como é que esse crime é tratado hoje? Veja, eu escuto muitos profissionais da área do direito e operadores de direito dizendo que a quantidade de pena não influencia na diminuição do crime. Mas o endurecimento da legislação de execução penal, no cumprimento de pena, nas medidas aplicadas a determinados crimes, isso sim influencia. Eu paguei, talvez, nesses anos, investigações envolvendo figuras conhecidas da nossa República, grandes traficantes internacionais, mas o crime de corrupção sempre chamava atenção, pois advogados especializados em corrupção, em crimes de colarinho branco, sempre estudavam o crime que estava sendo cometido e tinham muitas vezes na ponta da língua uma orientação que poderia detonar uma investigação por inteiro. A ideia nossa de transformar em hediondo de uma maneira muito direta, é um projeto muito simples, só aumenta o rol dos crimes considerados hediondos, colocando a corrupção ativa e passiva. Por que isso? Porque transformando em hedionda a corrupção, a gente aumenta o período da prisão temporária de 5 dias para 30 dias, quer dizer, muito tempo para aumentar a investigação. O crime é inafiançável a partir de ser considerado hediondo. O cumprimento da pena deveria ser integralmente fechado, se não tivesse talvez algumas interpretações de que cabe progressão para todos os crimes. Então, o endurecimento do cumprimento de pena por bandido de colarinho branco, por político envolvido em corrupção, isso dói mais do que o aumento de pena, Lincoln. Deputado, além de projetos como esse, o senhor não acha que deveria haver também alguma coisa para incentivar a população, desde a criança, a fugir de assuntos como jeitinho, por exemplo, para poder se dar bem, alguma coisa? Porque não adianta se a gente tiver um monte de leis e as pessoas não terem na cultura, na veia delas, a vontade de não fazer as coisas erradas para poder se dar bem em detrimento do prejuízo do próximo. Eu li alguns livros especializados em análise de opinião pública e neles, infelizmente, a gente vê pesquisas técnicas feitas na população brasileira mostrando que a corrupção não é um tema ainda importante que se defina até pleitos eleitorais. Isso é muito triste num país que quer ser país considerado primeiro mundo, um país que não é só emergente, mas que já está com a economia mais desenvolvida, ter marchas de corrupção que só pegaram em Brasília. Brasília foi o único o local no país em que a marcha contra a corrupção pegou realmente. Nos outros, jovens se organizaram em pequeno número e não conseguiram empolgar e levar a população às ruas. Isso mostra que nós temos que trabalhar a prevenção. E daí você tem razão. Nós não temos, como existia antigamente, era criticado por alguns especialistas em educação, matérias como organização, moral e cívica, que se chamavam. Eu não defendo nada radical, mas aprender o que é patriotismo, o que é sua bandeira, o que é o hino nacional, o que é respeitar uma pessoa, o que é ter ética na condução da sua vida, deveria ser ensinado nos bancos escolares. Infelizmente, hoje,
a prioridade é ensinar matérias muitas vezes técnicas, mas que não formam a pessoa para a vida. Deputado Fernando Francischini, tal como está hoje a punibilidade dos crimes de corrupção, fere inclusive o princípio da razoabilidade, né? Porque uma pessoa que é pega num esquema de corrupção, por exemplo, ela vai ter aí 2 anos de prisão. Se você entrar no supermercado e roubar um pote de margarina, você pega 4 anos de prisão. Isso é desproporcional, não é? Não, além de desproporcional, ele demonstra que o nosso Código Penal e as leis esparsas sobre definindo penas estão sem uma correlação, não estão balanceadas. Por isso, a Comissão de Reforma do Código Penal, por isso, na nossa Comissão de Segurança Pública, onde ainda sou vice-presidente, nós temos tentado fazer relação com outras leis quando aprovamos medidas. Nós aprovamos em 2011 a nova lei do crime organizado e fizemos um balanço de penas, principalmente estabelecendo as penas para o novo crime que está sendo criado, que é a lei da organização criminosa, um crime diferenciado da formação de quadrilha. Mas para isso nós vamos ter um longo caminho pela frente e convencer a Câmara dos Deputados da importância da reforma do Código Penal e dessas leis e demonstrar que nós estamos travados hoje. Só medida provisória e só itens colocados pela Presidência da República diretamente com a nossa com o mandamento constitucional criado que dá essa prioridade, travaram a nossa casa. Nós não conseguimos levar ao plenário mais nenhuma lei para ser votada. Agora, deputado Fernando Francischini, o senhor tem expectativa de que um tema complexo como esse avance num ano atípico como é o ano eleitoral, em que as campanhas municipais acabam cobrando muito envolvimento por parte dos deputados? Eu acho que não é só o envolvimento dos deputados. Muitas vezes é a falta de interesse em endurecer uma legislação que possa investigar o próprio deputado, ou investigar um político envolvido em esquemas de corrupção, e que eu vejo o discurso como sempre. Enquanto o cara não for condenado em definitivo, ele é inocente. A Constituição Federal fala isso. É um princípio mundial de presunção de inocência. Mas espera aí, esperar que ele seja condenado até o Supremo Tribunal Federal, no mínimo 15 a 20 anos, para poder a gente ter uma resposta à população do grande desvio de dinheiro, isso é terrível. Esses últimos casos envolvendo ministros no nosso país e que foram demitidos depois de muita pressão da Câmara dos Deputados, do Senado e da população brasileira, eu até agora não vi nenhum deles ser denunciado, não vi nenhum deles ser obrigado a devolver dinheiro público supostamente desviado. Então a nossa legislação precisa ser aprimorada, principalmente na área de corrupção. Para pegar um exemplo, eu acho que ilustra melhor o que o senhor está falando, o chamado mensalão do DEM, né, aqui no Distrito Federal, que levou um governador para a cadeia, aconteceu já há mais de 2 anos e até hoje a denúncia não foi oferecida à Justiça. Ainda não foi encaminhado pelo Ministério Público. O mensalão da época do governo Lula, envolvendo grandes figuras do PT do país inteiro. Nós estamos aí, parece um time de futebol, torcendo para que não prescreva. Olha, um país sério tinha que estar esperando com data certa a condenação disso tudo. E não ficar torcendo para um crime não prescrever. Eu acho que a importância simbólica desses crimes, independente do partido político, corrupção existe em todos os partidos, são as pessoas que são corruptas. Tem que condenar. E o judiciário brasileiro precisa retomar a sua credibilidade, depois do que nós passamos ano passado, muitas vezes pessoas tentando influenciar, aumentar o tamanho do escândalo dentro do judiciário, querendo denegrir um poder importantíssimo para a nossa democracia, e eles podem demonstrar isso, é uma grande condenação nesse esquema do mensalão. Há uma grande expectativa de que esse julgamento, enfim, ocorra agora no mês de maio. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, conversando conosco aqui no Manhã no Parlamento sobre o projeto de lei que torna hediondo o crime de corrupção passiva e de corrupção ativa, endurecendo as penas, aumentando o prazo de prisão temporária, tornando mais difícil
a progressão, dando uma série de elementos para ampliar o combate a esse crime que acaba ferindo a todos nós. Deputado Fernando Franceschini, um excelente dia para o senhor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom dia, um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia.